Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu já acordei, já tomei meu café da manhã, já fiz. Vou fazer ainda a minha meditação porque eu não fiz. Mas eu já fiz a minha oração, que é tão importante. Eu espero que você também tenha feito. Se não fez, corre lá pra fazer. Depois vem voltar a assistir o vídeo pra se arrumar comigo. Na verdade, pra fazer o nosso make. Um make suave, uma make pra deixar sua pele mais viva, com aparência de saudável. E saudável também não pode ser só por fora, tem que ser por dentro também, tá? No que você come e bebe. Bom, então vamos lá. Todos os dias eu faço essa maquiagem leve. Todos os dias isso pode ser sábado, domingo. Sábados eu vou pra igreja, então sábado eu me preparo da mesma forma que eu tô me preparando hoje. Por quê? Porque eu escolhi essa maquiagem pra mim. Eu vou fazer 56 anos agora em setembro, mês que vem, dia 8. E eu preciso, porque a gente sabe que a pele da gente vai ficando um pouquinho mais, né, diferente, a textura, a gente perde colágeno, perde coxinha de gordura. A coxinha de gordura, né, são as gorduras que são do nosso rosto normal, elas acabam cedendo, né, vindo pra essa região. Então, assim, todos os dias a gente precisa dar uma melhorada no visual. Eu fiz uma micropigmentação há muito tempo na minha sobrancelha, acho que tem uns 15 anos. E não refiz, então ela tá bem fraquinha, e eu vou dar uma reforçadinha. E eu vou mostrar pra você, se você não faz nada, se ame e passe a fazer. Mesmo quando você não vai sair de casa. Você vai cuidar da sua casa. Fique bonita pra você, para as pessoas que batem na sua porta, você atender, você ir ao mercado, você se sentir bem e feliz, porque Deus deseja que você se sinta assim. Ele quer que você fique assim, pra que você possa transmitir bem-estar também às outras pessoas. Então bora lá que eu tô falando muito já. Vamos lá. O que eu faço todos os dias? Primeiro lugar, gente, sempre você precisa hidratar. Então hidratação é uma coisa fantástica, não pode faltar na nossa make do dia, né? O que eu uso? Eu uso Cicaplast normalmente, ou também, quando eu não tenho Cicaplast, às vezes eu dou uma variadinha, o Nivea, eu amo o Nivea, eu já fiz falei pra vocês sobre o Nivea Balm, que também é maravilhoso, eu amo, né? Então a gente, pra boca, pra você poder hidratar seus lábios, e ele tem fator de proteção maravilhoso. Você pode usar tanto o Nivea como o Cicaplast. Ó, vamos lá de novo, Cicaplast Balm B, um excelente hidratante. Não passe nada no seu rosto sem hidratar. Até mesmo seu protetor solar. Não passe, você precisa hidratar. Nós que estamos nessa faixa aí dos 50 a 60, a gente precisa hidratar o nosso rosto antes. Porque realmente a gente perde muita hidratação, né? Por isso, e aí com as hidratações, com esse creminho maravilhoso, ele ajuda a puxar um pouco mais de água pro seu rosto, dar mais vitalidade, viço. Bora lá. Então, a gente vai. Você percebe? Eu uso uma gotinha em cada... Mas aí vai de você, tá? E vou só com leve, porque como ele é mais concentradinho, eu passo com leves batidinhas, especialmente nessa área do olho, que a gente tem um pouquinho assim, mais de rugas, né? Acaba aparecendo mais. Transfiro ele todinho pra pele, né? Não deu certo? Tá faltando? Coloca mais, é que foi muito pouco. Ai, como você economiza? Economizo sim, isso aqui é caro. Mas você pode colocar uma gotinha de ervilha, né? Como se fosse uma ervilhinha. E você vai passar sempre de baixo pra cima, né? A hidratação e qualquer outra coisa que você for passar, de baixo pra cima. Tá, só rosto? Não, de jeito nenhum. Pescoço e colo. E aí, o pescoço e colo, eles são importantíssimos também pra você cuidar. A gente precisa hidratar. Então, uma ervilhinha aqui e uma ervilhinha. Ervilhinha é modo de falar, viu? Uma gotinha. E uma dica pra você, preserve essa região. Essa região é a nossa região da tireoide. Então a gente não pode brincar com ela, não pode passar perfume, vocês sabem, né? Perfume, produtos. Então a gente deixa ela mais livre e vamos passar, ó, colo, massageando sempre. E depois eu vou fazer um skincare pra vocês, né? Noturno, porque isso tem que ser uma coisa assim, diária, gente. Não durma com nada no rosto. E não durma sem limpar o seu rosto, ainda que você não use nada. Limpe o seu rosto. E o seu colo, e o seu pescoço. Hidratamos? Maravilha, estamos hidratadas. Agora, nós vamos para o segundo passo. Você pode usar o protetor solar que você goste. Eu indico a vocês, porque eu gosto muito. Pra mim, ele faz muito, assim, efeito, que é o protetor da Olly. Gente, esse protetor é maravilhoso. Olly é incrível pra mim, eu acho ele um protetor mais sequinho, com fator de proteção 95, isso é muito bom, né? Que é o que vai proteger a sua pele, desculpe. E
com cor, né? Aqui, com cor. E a cor você escolhe conforme a cor que você, da sua pele, do tom da sua pele, né? Então, aqui no caso, eu uso a 20 porque pra mim funciona e eu gosto muito, tá? Então, ele vem no bastãozinho, o meu já tá assim, já, ó, já preciso comprar outro daqui a pouco, porque eu uso todos os dias. Então, a gente vai passar o protetor solar. É muito fácil, muito simples essa make, e você vai ver a diferença. Então, pra você passar, a indicação é sempre pra cima, lembra? A gente nunca vai passar nada pra baixo, porque a gente não quer derreter mais ainda o nosso rosto já tá derretido. Aliás, não, gente, sim não também, né? Ele tá querendo derreter, mas a gente não vai deixar tanto, né? Então, a gente vai passar pra cima, e percebam que eu não vou passar em todo o rosto, eu vou passando assim, ó, pontual. Por quê? Porque depois eu tenho um truque pra mostrar pra vocês, até porque você vai economizar o seu óleo, né? Afinal de contas, ele é caro. Aí eu venho aqui, ó, também na pálpebra superior, tá? Passo na pálpebra superior. Então, vamos passar na pálpebra superior, venho aqui, ó, embaixo na pálpebra inferior e passo, ó. Tá, passei. E agora eu venho aqui, 2 risquinhos de cada lado e aqui, ó, só assim, no colo, certo? Gente, perfeito. Vamos espalhar. Com batidinhas leves no seu rosto, você vai conseguir uniformizar esse óleo, né? Esse protetor solar com base, que eu acho fantástico. Existem outros que também são muito bons. Minha irmã gosta muito do da Paiô, né? Eu não, confesso que eu não usei ainda, mas eu percebo que funciona muito bem pra ela também, né? Então você vai testar o que é melhor pro seu rosto, né? Eu gosto demais do óleo, então pra mim ele é assim, excelente, ó. Percebam que eu vou sempre, ó, uniformizando. Esses cantinhos aqui, eles precisam que realmente a gente passe os dedos, porque eles acumulam um pouquinho mais. Então aí você vai, e aqui em cima, ó, você pode fazer assim, bem de levezinho, sem arrastar muito o rosto, só pra uniformizar. Uniformizou, aí você vem no pescoço, uniformiza o seu pescoço, aí você já pode, como se estivesse acariciando o seu pescoço, o seu colo, porque você vai estar transferindo para todo o restante. Olha, como eu estarei com essa camisa aqui, essa blusa, então, pra mim tá perfeito, já vou ficar com ela mesmo. Você pode fazer sem, porque aí você já passa no seu pescoço sem você tá manchando sua camisa. No caso, né, eu já consigo fazer isso, então tá tudo ok. Feito isso, agora a gente vai pro segundo passo. Eu gosto muito de pó translúcido, não gosto de pó que não seja translúcido com cor, compre o pó da sua cor, não gosto. Por quê? Porque pra mim, ele não funciona, né? Pra mim, craquela. E a gente sabe que nessa idade, qualquer coisa pode craquelar, deixar aquele aspecto pesado. Eu não gosto nada que me deixe pesado, com aspecto pesado. Gosto de naturalidade. E aí, o pó translúcido, ele é assim, ó, pra quem não conhece, ele é um pozinho branquinho, né? Ele é ótimo. Ah, mas eu não tenho, eu sou mais morena. E não tem problema, pode usar. Você vai usar, faz um teste. Se você achar que ficou muito branca, você não vai passar. Faça um outro que você goste, mas ele funciona muito. Por quê? Porque ele vai tirar o brilho. O óleo não tem tanto brilho, mas o pó translúcido deixa menos ainda, entendeu? Então é perfeito. Aí eu venho aqui, ó, eu pego o pó, passo aqui e venho com ele dando batidinhas. Batidinhas no meu rosto. Batidinhas. Minha cachorrinha tá aqui, gente. Ela não me deixa. Aí, você vai só com batidinhas leves, transferindo esse pozinho que você já depositou aqui na tampinha, né? Pra não vir em excesso. Só com batidinhas. E aí, você vai passar no pescoço, óbvio, né? Porque o seu pescoço também você tá cuidando, certo? Ah, mas eu não vou ficar com a parte do meio sem ser uniforme, de outra cor. Não vai. Você vai ver só. Você vai ver. Até porque ela é muito protegida aqui, né? A gente praticamente não toma um sol aqui. Mas faça com que fique bem. Só tome cuidado com a sua tireoide, né? A gente sabe que você pode acabar danificando por conta de produtos químicos, né? Tá, passamos o pó? Agora, pra uma dica que eu te dou, você vem com o mesmo pincel. Amo esse pincelzinho, gente, pra passar. Ele é aveludadinho, precisa até lavar ele agora, mas ele é ótimo pra segurar, pra passar, ele é fofinho. Então agora eu venho, ó, e vou passando levemente no meu rosto, só pra cima. Por quê? Porque se tiver algum excesso, vai sair, entendeu? Se tiver algum excesso a mais pra ficar parecendo, ele pó dela, branco, não.
ele vai agora realmente ficar uniforme. Terminei, perfeito, vamos lá? Vamos agora para a sobrancelha. E uma dica que eu dou, legal, porque pra mim faz todo sentido. Eu, desde 50 anos, enxergo, meu grau vem aumentando, né? Então hoje, meu óculos são quase 5 graus. Então eu achei assim, poxa, não dá só com óculos ficar usando o óculos pra me maquiar. Fica difícil, não consigo enxergar direito. Aí, gente, esse espelhinho é maravilhoso. Esse espelho é 10 vezes mais o aumento dele. Mas como ainda eu quero ver cada detalhe, eu venho, ponho o meu óculosinho maravilhoso e vejo aqui no espelho, né? Então eu vou passar o lápis na minha sobrancelha. Antes de passar o lápis na minha sobrancelha, separa aí com você sempre uma escovinha. Por quê a escovinha? Uma escovinha de dente, uma escovinha, separa uma, comprar uma separada pra você usar somente pra isso. Depois a gente vai ter outra dica maravilhosa com escova de dente, viu? Vou fazer um outro vídeo pra vocês. Quem quer, coloca aí nos comentários que você quer e aí a gente vai tá fazendo. Olha, você vai pentear a sua sobrancelha. Ah, não tem pelo? Tenho, gente, ainda tem pelo aqui, assim, um pouquinho, mas tenho. E a gente penteia, olha, sempre para cima. Penteou a sobrancelha, agora a gente vai usar o lápis. O meu lápis, ele é marrom, percebam? Por quê? Porque ele combina mais com o tom do meu cabelo, ele me traz mais suavidade, eu não quero sobrancelha. Quanto mais escura, mais pesado fica o olhar. Então a gente tem que estar usando uniforme, é uma coisa que vai te dar uniformidade. Aí eu venho aqui, olha, com o meu espelhinho e vou fazendo leves risquinhos na minha sobrancelha. Esse espelho é maravilhoso porque ele me ajuda a fazer exatamente onde eu quero. Gente, você enxerga bem? Perfeito, não use. Você não enxerga? Tá aqui uma dica maravilhosa pra você. Olha, e aí você vai aqui, ó. Olha, você vai só contornando a sua sobrancelha, né? De forma que ela fique apenas uma sobrancelha mais aparente, né? Aqui é a mesma coisa, eu venho com com o lapisinho e vou só levemente, com risquinhos pequenos, olha, levemente, e vou no contorno da minha sobrancelha. Agora, não desista se você não conseguir, porque pode ser que no começo realmente você não consiga, fique mais perdida, não consiga ajustar direito, erre. Gente, treinamento, tá? Só faz, vai fazendo, errou, arruma, apaga, arruma, faz de novo. E sabe uma coisa que eu percebo? É a calma. Calma que a gente tem que ter. Paciência, entendeu? Paciência que dá certo. E depois você fica craque, depois você não precisa de mais nada. É só você ir e fazer. Pronto. Aí o que eu venho? Venho aqui com o cotonete e dou uma ajeitadinha de leve no que eu quero. Olha, eu dou uma uniformizadinha nele, né? Se estiver precisando, ajeito aqui um cantinho ou outro que for necessário. E porque eu disse a vocês em relação a esse espelho, porque esse espelho é fantástico. Você consegue enxergar perfeitamente as falhas. Onde você precisa colocar mais, onde você precisa colocar menos. E aí o que você faz? Vem com a sua escovinha de dente e penteia. Você vai pentear pra cima, certo? Que ela vai ajustar todinho o contorno. E aí vai ficar perfeito, certo? Maravilha. E com esse espelho eu também consigo ver, ai, tem um pelinho aqui, ó, que tá precisando sair, né, um pelinho branco. Gente, vocês têm pelinho branco na sobrancelha? Pra mim, vira e mexe, aparece um pelinho branco. Então a gente precisa, ó, tirar. Perfeito, né? Pronto. Sobrancelha pronta, vamos pro restante. Aí você, na sequência, você resolve qual você deseja, tá? Eu vou usar agora um lápis. Por que um lápis de contorno, de labial? Porque o lábio da gente, conforme a gente vai ficando mais, né, a gente vai envelhecendo, ele tende a diminuir. Eu tinha um lábio mais bonito, assim, maior, mas ele tende a diminuir. Isso é natural. Vamos se gostar assim como a gente é. Aí você compra um lapisinho de boca, o meu tá desse tamanho. E preciso comprar outro, gente, porque eu não vivo sem ele. Ele vem com um apontadorzinho, que você simples, coloca o lapisinho aqui, que toda vez aponta, e ele tá perfeito pra você usar. E você vai contornar o seu lábio. Novamente, vamos usar o óculos para fazer esse contorno, no meu caso, porque eu vou fazer ele perfeito. Percebam que aqui eu tenho essa partinha aqui, assim, né, mais
sobressalente. Então eu quero contornar realmente esse lábio, para que ele fique um lábio um pouquinho mais volumoso, nada tanto assim, tá? Mas que seja um pouquinho mais preenchido. Vamos fazer o arco do cupido. Se você não tem arco do cupido, se o seu lábio é inteiro, você vai fazer por inteiro, conforme o desenho do seu lábio. Então o meu tem um arquinho do cupido, eu venho aqui, ó, faço tipo um X. Tudo prática, tá? Você errou, tira, faz de novo. Aí vamos lá. A dica que eu quero dar desse lado é o seguinte, deixa eu ver se a luz aqui está boa. O que eu quero dar é o seguinte, não vá com o seu lápis até o final aqui, ó, na comissura labial. Você vai desenhá-la e morrer aqui embaixo. Por quê? Porque ele vai te dar um aspecto de um lábio em formato de coração, vai ficar legal, tá? Ó, então vamos lá de novo. Aqui. Gente, aí você pode me perguntar assim, mas você não é cristã? Sou cristã. Amo meu Senhor Jesus e creio muito, 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 muito no seu poder e no seu amor por mim. Olha, percebam que aqui embaixo eu contorno bem. Ah, mas você tá usando maquiagem? E quem disse que Deus, que me fez a semelhança dele, quer que eu viva de qualquer jeito? Não, 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 não. Ele quer que eu me cuide. Ele não quer que eu seja extravagante, que eu seja provocativa, mas ele quer que eu me cuide, que eu me ame. Porque foi o que eu disse a vocês. Amando, cuidando da gente e se amando, a gente vai conseguir amar os outros e cuidar dos outros. Não é verdade? Esse lápis, ele é fantástico. Eu amo a cor dele. Então, o que eu faço? Às vezes eu fico só com ele. Às vezes eu passo um glossinho também. Pra poder dar aquela textura gostosa que eu gosto. Tem gente que não gosta de gloss, né? A minha filha mesmo não gosta de gloss. Então, ó, contorna ao ponto de pegar essa parte onde não tem. Ah, que legal, né? Você vê, ó. Onde não tem a corzinha do meu lábio, mas tem lábio, então vamos contornar. Que beleza. Passo no lábio todo. Gente, e aí você já dá um outro up pro seu lábio. O que eu faço logo depois? Eu venho aqui, ó, meu espelhinho maravilhoso, que eu olho e consigo ver tudo. Aí eu venho, ó, com o próprio dedo, tá? Por quê? Porque a gente tá falando nada profissional, a gente tá falando pra casa, pro dia a dia. Até mesmo pra você sair, passear. Não tem problema, você faz. Porque a gente sabe que no dia a dia na nossa vida é assim. Então vamos fazer aqui a realidade das coisas, né? Agora eu vou usar um glossinho. Minha filha que me deu, minha filha é linda. Ó, esse glossinho aqui que ela me deu, gente, ele é tão cheirosinho, tão gostoso, eu amo. Dura, viu? Mais dura que só. O que você faz? Eu pego apenas, olha, uma pontinha. Essa pontinha é totalmente suficiente. Coloca aqui, e só passa embaixo e boa. Eu não vou passar no meu lábio inteiro, porque eu não preciso, porque eu já fiz o contorno. Eu apenas passo no meio e acabou. Perfeito. Vamos fazer uma corzinha no rosto? Tem vezes, olha, vamos lá, vou explicar agora rapidinho pra você entender. Quando eu estou sem botox, porque eu aplico botox, tá, gente? Quem tiver aqui em Recife quiser, me chama que a gente vai lá e aplica. Ou você vem se encontrar comigo que eu aplico pra você. Eu sou enfermeira esteta, acho que você sabe disso, né? E massoterapeuta. Aí eu aplico botoxinho. Microbotox, botox. Por quê? Pra amenizar as rugas e eu me sentir melhor. Mas você faz botox? Faço botox. Eu vou fazer 60 anos daqui a pouco, gente. Eu preciso gostar de mim, porque senão eu vou me olhar no espelho e vou ficar triste comigo. Então, por favor, se você tá bem assim, tudo bem, fica na sua, tá ótimo, maravilhoso. Olha, rojões e fogos pra você. Mas pra mim não funciona assim. Quando meu botox está acabando, aí eu não passo blush. E o blush, gente, é só batom, porque eu não uso blush em pó, porque a gente não pode, você sabe, né? Quando a gente tem pele madura, o ideal é você usar blush na textura de batom. Mas eu amo batom, eu prefiro batom, então eu uso batom. Escolha o blush que você quiser aí e passe, se você quiser. A dica é, não use se você tiver craqueladinha, se você tiver com rugas ainda. Porque elas vão, quando você sorri, ele entra nas fissurinhas da ruga e parece que aumenta, entendeu? Agora, como meu botox tem dia, eu vou poder pôr
Olha, gente, quando eu tiro o óculos, acho que vocês percebem, né? Eu tenho aqui a pálpebra um pouquinho mais inchada. Porque, infelizmente, eu fiz um procedimento que não fui eu fui num local há 2 anos atrás fazer um preenchimento, porque eu falei, estou com olheiras, vou fazer um preenchimento. Gente, que eu não consigo fazer preenchimento em mim, né? E também nem tenho coragem, porque é uma coisa mais profunda, uma coisa... E eu, assim, poxa, a profissional provavelmente fez em cima, por cima, em vez de fazer por baixo, fez por cima e... Eu só sei que até hoje fica essa bolsa, então às vezes ela sobe, às vezes ela aumenta e às vezes ela diminui um pouco mais, mas fica marcado, né? E eu também tenho aqui, olha, a pálpebra, né? A pálpebra superior, percebam? Olha, flacidinha, né? Até ela voltar é complicado. A maioria de nós ficamos assim, mas não se assuste, a gente consegue. Olha, o Botox ele dá uma elevada na sobrancelha, ajuda bastante, abre o olhar, né? E aqui é só cirurgia mesmo, então eu não quero entrar na faca agora e tá tudo bem. Não me incomoda. Dedinho com batom, um pouquinho de batom, da cor que eu gosto, da cor que você gosta. E aí eu venho com leves batidinhas e sorrindo na maioria das vezes. Por quê? Porque se tiver que craquelar, vai craquelar com ele sorrindo e vai disfarçar, entendeu? Então vamos lá. Você pode fazer assim, vai sorrindo, vai falando. Batidinhas, tá? Só batidinhas você vai fazer. Você não vai passar, não. Você vê que coisa, minha filha tem 24 anos e ela passa assim, ó. Por quê? Ela passa batom também. Isso aqui eu aprendi com a minha mãe, gente, com a minha mãe. Olha, ela passa. Por quê? Porque ela tem a pele jovem, cheia de colágeno. Então a pele dela aguenta, né? A nossa não. Então a gente tem que ter carinho e cuidado com a nossa pele. É óbvio que ela também tem que ter, mas a pele dela aguenta, né? Aí eu venho aqui mais um pouquinho, ó. E a gente vai dar batidinhas, batidinhas. Você vai dar batidinhas no sentido da sua têmpora. Você vai descer a maçã do rosto um pouquinho, levemente, batidinhas na têmpora, subindo, subindo. Por quê? Porque se você passar aqui embaixo, gente, o seu rosto vai cair. A gente quer ele pra cima. Então, olha, batidinhas pra cima, batidinhas pra cima. Aí, o que eu vou fazer agora? Batidinhas, batidinhas, batidinhas. O mesmo dedinho, eu vou, ó, narizinho, queixinho, têmporas. Por quê? A gente vai dar aqui um arzinho de saúde. No nariz eu posso dar uma passadinha de leve no nariz, olha, pra não ficar manchado, né? Não ficar meus dedinhos ali. E no queixinho também, ó. Vamos dar um arzinho de saúde, certo? Ó, confiro aqui no meu espelho, né? Por conta da minha visão. Ok, ok, beleza? Agora a gente vai fazer, eu uso o quê? Não uso sombra, por quê? Porque acho que a sombra pesa. E ela vai intensificar a queda da minha pálpebra. Eu não quero isso. Deixa ela aí sem nada. Vamos só passar a máscara de cílios. Você vai passar a máscara de cílios que você gosta, que você curte. Eu gosto muito da máscara de cílios que dura. Então essas à prova da água, eu prefiro, né? E aí você tem a pontinha dela, onde preserva um pouquinho mais de produto. É a que você vai fazer o quê? Você vai depositar nos cílios. Você deposita, gente, com muito cuidado, especialmente para você que tá começando agora, você que tá aprendendo, tudo com muita, tudo muito devagar, porque senão você pode sujar e você fica chateada, não vai querer fazer mais. E se sujar, limpa, tá, gente? Porque eu já sujei 500 vezes. Então, ó, você vai depositando, você só deposita, aí depois você vem com a parte da escovinha, de baixo pra cima, fazendo um zigue-zague e tu subiu. Por quê? Você penteia os seus cílios, ó, você encosta, e ainda eu giro, ó, eu encosto e giro ele ainda assim e vou subindo. Giro, bem levezinho, tudo bem levezinho, tá, gente? Porque senão você vai manchar. Então, precisa um pouquinho mais? Coloca um pouquinho mais. Você vai vendo a necessidade e o que você quer do teu cílio. Eu gosto do meu cílio mais aparente, gosto. Então, o que eu faço? É uma caprichadinha aqui, né? Só dá uma caprichadinha no cílio, penteio, penteio. Ah, minha pálpebra, vocês já viram como é. Pode ser que manche um pouco. Não tem problema. Eu pego um cotonete depois e eu limpo. Simples assim, né? E se eu piscar, se eu tossir, vai manchar embaixo feio. Já aconteceu isso comigo. Aí, realmente você tem que limpar mesmo. Sabe a dica que eu dou pra você limpar? Ó, primeiro eu coloco, deposito. Ó, com cuidado, e depois eu venho e penteio.
A dica que eu dou é... Deixa eu tirar um pouquinho aqui que ficou em excesso. A dica é você limpar com protetor solar. Gente, você limpa e corrige ao mesmo tempo. É muito bom, tá? Ou você pode limpar com água micelar também, né? E eu vou ensinar vocês a usar água micelar depois no skincare. Eu vou fazer um vídeo só de skincare, tá? Skincare. O que é skincare, Dani? Skincare é o que você vai fazer toda noite antes de dormir. Após o seu banho. Porque você vai tratar essa pele para você dormir e ela ser tratada durante o sono. Porque, não sei se você sabe, mas é durante o sono que nós fazemos as trocas do nosso organismo, né? O nosso organismo trabalha para trocar a pele, para trocar as substâncias do nosso organismo, né? Por quê? Porque ele está relaxado, ele está descansado, ele não está trabalhando, né? Olha, agora eu vou usar novamente o óculos, porque eu enxergo melhor com ele também, né, gente? Pra ver as imperfeições, pra não deixar nadinha. Então eu venho aqui, ó, e vejo, tem aqui, ó, sujou aqui em cima, por conta da pálpebra, né? Já falei, não tem jeito. Aí eu venho com ele e limpo, cotonete, ó, facinho, olha. Quando você faz um acidente de piscar e tossir na hora e ele mancha embaixo, aí realmente você vai pegar. Vamos lá, que agora dá pra falar direitinho. Você pega o seu protetor solar, a sua base, no meu caso é o óleo, pega um cotonete limpo, passa nela, né, passa, e vem aqui embaixo, olha, e vai girando o cotonete, que aí você vai, ao mesmo tempo que você vai tirando, você vai colocando base de novo. É ótimo, isso é ótimo, gente, dá pra corrigir tranquilamente, e a gente consegue fazer isso, tá? Aí tem outro truquezinho aqui do olho que eu vou fazer, só tô esperando dar uma secada pra ele ficar bom, tá? E aí eu mostro pra vocês. Gente, meninas, né, meninas, terminei. Se amem, se cuidem e cuidem dos outros, amem os outros, porque esse é o nosso dever como cristãos. Se você não é cristão, não tem problema, mas você também tem esse dever. Você tem família, provavelmente, né? Então, ame as pessoas, mas para isso você precisa se amar primeiro, né? O que vocês acharam? Essa é a maquiagem que eu uso para ir à igreja, para ir... Às vezes no batom eu diminuo um pouquinho, né? Mas para trabalho, para todos os lugares, eu acho que ela fica bem para mim. Eu me sinto bem, me sinto leve e não fico carregada, cheia de produtos. Perfeito, né? Eu tô esperando aqui, gente, o cílio secar para eu poder mostrar para vocês o que eu gosto de fazer. Eu vou fazer em ver se ele tá seco já, tá? Olha, eu chego aqui e coloco o dedo no cílio apenas e pressiono ele um pouquinho para trás. Ó. Ele tá meio molhado ainda, na verdade você tem que esperar ele secar, tá, gente? Mas eu tô fazendo isso só pra gente não ficar com o vídeo muito comprido, eu preciso trabalhar. Aí, ó, vem aqui, ó, coloca o dedinho no cílio e aperta ele pra trás. Você tá fazendo o trabalho de um Curvex. Eu já testei Curvex e não gosto, então eu prefiro fazer assim. O que vocês acharam? Quase 60. Cuida de você, para que você possa cuidar dos outros também. E Jesus ama você do jeito que você é, mas Ele quer que você se ame também, tá? Coloca aqui nos comentários pra mim qual é o próximo vídeo que vocês desejam. Eu quero fazer um de skincare. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode comentar aqui e a gente conversa, tá? Bom dia pra vocês, um beijo no coração.